Hoje a gente vai mergulhar em uma das provas de fé mais profundas e, sinceramente, mais dramáticas de toda a história: a jornada de Abraão e seu filho Isaque até o Monte Moriá. É uma análise sobre fé, sobre o que significa o sacrifício e sobre o poder de uma promessa divina. E tudo começa com essa ordem. Uma ordem divina que é, vamos combinar, absolutamente chocante e devastadora. Tenta imaginar ouvir uma coisa dessas. É esse comando que dá início a uma narrativa que ecoa há séculos, testando todos os limites do amor e da obediência. Para a gente conseguir entender a dimensão real dessa ordem, primeiro a gente precisa sentir o peso da relação que ela ameaçava destruir. Isso aqui não era um teste qualquer, não. Era um teste que mirava direto no coração de um pai. E olha só que detalhe impressionante. A própria ordem de Deus faz questão de reconhecer esse amor. Ele especifica: teu único filho Isaque, a quem tu amas. Isso já deixa claro desde o comecinho que o que está em jogo aqui não é só uma linhagem, é um amor pessoal profundo. Com a ordem dada, pai e filho começam uma viagem de 3 longos dias. E é nessa caminhada silenciosa que a gente começa a entender a dinâmica entre eles. Agora presta atenção nessa frase porque ela é chave. Ela se repete no texto, foram os dois juntos. Mesmo com o peso de um segredo terrível nas costas de Abraão, existe uma unidade, sabe? Um companheirismo silencioso que define essa jornada. Eles estão caminhando com o mesmo propósito, ainda que só um deles saiba qual é o destino final. E é no meio dessa caminhada que a tensão chega num nível que aperta o coração. Isaque, com toda a inocência de um filho, faz a pergunta mais lógica e, ao mesmo tempo, a mais dolorosa que poderia existir. A simplicidade da pergunta só aumenta o drama do momento. E a resposta de Abraão, nossa, é uma aula de fé e autocontrole. É uma declaração de confiança total em Deus, mas é também uma tentativa de acalmar o filho, mesmo que cada palavra pareça uma premonição do que está por vir. É uma frase com um peso gigantesco. Depois de 3 dias, eles finalmente chegam no lugar. A jornada silenciosa acaba e a ação final está prestes a começar. O clima aqui muda completamente, vira um suspense quase insuportável. Vamos acompanhar os passos um por um, bem devagar. Cada ação é calculada, metódica. Abraão constrói o altar, ele amarra o próprio filho, ele coloca o filho sobre a lenha e então ele estende a mão e pega a faca. O clímax da prova está a 1 segundo de acontecer. E aqui tem um detalhe que é absolutamente fundamental e que a análise da fonte destaca. Isaque não resiste. Ele, que carregou a lenha para o próprio sacrifício, se entrega. Essa falta de luta é vista como um ato de confiança total no pai, quase que um espelho da obediência de Abraão a Deus. E bem ali, no último segundo, quando parece que não tem mais jeito, a história tem a sua virada mais espetacular. Acontece a intervenção divina. O chamado vem do céu. É o anjo do Senhor interrompendo o ato no exato momento. A prova acabou. A ordem é urgente e traz um alívio imediato, profundo, que muda o rumo de tudo para sempre. Em resposta a esse milagre, Abraão dá um nome àquele lugar, Jeová Jirê. Esse nome significa o Senhor proverá, exatamente como ele tinha profetizado para o próprio filho Isaque durante a caminhada. Aquele lugar vira um monumento eterno à provisão de Deus no momento de maior necessidade. Mas a história não acaba só com um alívio, não. Superar essa prova desencadeia uma consequência extraordinária. A promessa que Deus tinha feito a Abraão não é só confirmada, ela é expandida de um jeito grandioso. Então o ponto crucial é esse: a obediência de Abraão, no momento mais difícil da vida dele, funcionou como uma chave. Ela desbloqueou a plenitude da promessa, que a partir de agora é selada não só com uma palavra, mas com um juramento do próprio Deus. E quais eram as bênçãos desse juramento? Basicamente 3 coisas gigantescas. Primeiro, uma descendência que não daria para contar. Segundo, a promessa de vitória sobre os inimigos. E terceiro, e talvez o mais importante, a promessa de que, através da sua linhagem, todas as nações do mundo seriam abençoadas. E essa frase ilustra de um jeito brilhante o tamanho dessa promessa. A linguagem é poética, é imensa. A descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e os grãos de areia na praia. Uma metáfora para algo praticamente infinito. Então, no final dessa jornada toda, o que fica? Qual é o legado dessa prova e como ela já prepara o terreno para o que vem pela frente? Em resumo, o que a gente vê é um laço de amor de pai e filho levado ao seu limite máximo, ao extremo.
É uma relação que foi testada pelo fogo da obediência, onde a confiança mútua e a fé não só sobreviveram, como foram recompensadas de uma forma profunda. Mas a história dessa linhagem, ela está só começando. Isaque, o filho que foi salvo no monte, é o herdeiro da promessa. E não por acaso, a fonte nos conta que logo depois desses eventos, nasce Rebeca. A próxima grande missão é justamente essa: a busca por uma noiva para o filho da promessa, para dar continuidade a essa saga. E é esse o foco da nossa próxima análise. Até lá!